Olha só, quem investe pensando em dividendos está sempre de olho no dividend yield, certo? Mas essa é só uma parte da história. Existe uma outra métrica, meio que um segredo dos investidores mais experientes, que olha para o futuro, para o crescimento de verdade. Hoje, a gente vai desvendar o tal do CAGR de dividendos e entender como ele pode destravar o verdadeiro potencial de uma carteira. Bom, o nosso papo de hoje vai ser o seguinte. A gente começa com o dilema do dividendo, depois apresenta a métrica do crescimento, aí vamos para a prática com a fórmula, comparamos crescimento com rendimento, depois a gente fala dos sinais e das limitações dessa métrica e fecha com o veredito do investidor. Preparados? Então vamos lá. Então, vamos começar com um problema bem comum na vida de quem investe. Sabe aquela história de focar só no rendimento atual do dividendo? Pois é, isso é como olhar só para a pontinha do iceberg. Tem muito mais coisa escondida ali debaixo. A grande questão é essa aqui, ó. Um dividendo gordo hoje significa alguma coisa para o futuro? É claro que é ótimo receber um bom dinheiro agora, mas será que isso vai se sustentar? Será que essa renda vai crescer? Porque, muitas vezes, um yield alto pode ser só uma armadilha, sabe? Para esconder uma empresa que não sai do lugar. E é justamente para não cair nessa que a gente precisa de uma ferramenta melhor. E que ferramenta é essa? Bom, é a nossa estrela do dia, a taxa de crescimento anual composta de dividendos. Um nome comprido, né? Por isso a gente chama de CAGR. Pense nela como uma régua feita sob medida para medir se o crescimento dos dividendos é consistente ano após ano. Tá, mas o que isso quer dizer na prática? Imagina o seguinte, os dividendos de uma empresa sobem num ano, caem um pouquinho no outro, depois sobem de novo. O que o CAGR faz é pegar toda essa montanha russa e transformar numa linha reta. Ele calcula uma taxa de crescimento média, como se tudo tivesse crescido bonitinho e constante todo ano. É a nossa forma de medir a real consistência e o potencial de uma empresa. Beleza, chega de papo, vamos para a ação. Como é que a gente calcula esse negócio no mundo real? Fique tranquilo, a matemática por trás disso é bem mais fácil do que o nome sugere. Olha aí a fórmula. Parece assustadora, mas não é. Vamos quebrar ela em pedacinhos. O dividendo final é o dividendo do último ano que a gente está olhando. O dividendo inicial é o do primeiro ano. E esse N aí? É só um número de anos que tem entre um e outro. Simples, né? Agora vamos ver isso com números de verdade. Vamos pegar um exemplo prático. Imagina uma empresa que pagava R$ 1,50 de dividendo lá no começo. 5 anos depois, está pagando R$ 2,50. Como a gente calcula o CAGR? São só 4 passinhos. Primeiro, a gente divide o valor final pelo inicial, ou seja, 2,50 por 1,50. Segundo passo, pega esse resultado e eleva a 1 dividido por 5, que é o nosso número de anos. Terceiro, do resultado a gente tira 1 e, por último, para ficar bonito em porcentagem, multiplica por 100. E pronto, o resultado é 10,7%. O que isso quer dizer? Significa que, na média, os dividendos dessa empresa cresceram 10,7% por ano nesse período de 5 anos. Percebe a diferença? Não é o quanto cresceu no total, é o ritmo constante, anualizado desse crescimento. Ok, agora que já sabemos calcular o CAGR, a pergunta que não quer calar: qual a diferença dele para o famoso dividend yield? É aqui que a coisa fica interessante. Porque um olha para o agora e o outro olha para a jornada. São duas histórias completamente diferentes. A analogia perfeita é essa aqui, ó. Pensa no dividend yield como uma foto, um clique. Ele mostra como está o rendimento da ação naquele exato momento. Agora, o CAGR é o filme completo. Ele mostra toda a trajetória, a evolução, o crescimento daquele dividendo ao longo dos anos. Uma foto contra um filme. Faz todo sentido, né? Essa tabela resume tudo, mas vamos pensar num caso prático. Imagina duas empresas, a empresa A e a empresa B. Hoje, as duas pagam exatamente o mesmo dividend yield, 5%. Se a gente olhasse só a foto, elas seriam iguais, certo? Errado. A empresa A tem um CAGR de 10%, ou seja, seus dividendos crescem forte todo ano. Já a empresa B tem um CAGR de 1%, quase nada. O que isso nos diz? O yield mostra o pagamento de hoje, mas o CAGR mostra quem tem fôlego para crescer amanhã. Ele revela a saúde da empresa, o compromisso em aumentar o retorno para o acionista. Beleza. Então o CAGR é métrica perfeita? Calma lá. Ele é sim uma ferramenta super poderosa, mas não é uma bala de prata. É fundamental entender não só o que ele mostra de bom, mas também onde ele tem seus pontos cegos. Isso evita muita dor de cabeça lá na frente. Quando a gente vê um CAGR saudável crescendo de forma consistente, isso é um sinal verde gigante. É como um raio-x da empresa mostrando o quê? Que ela tem estabilidade financeira, lucros fortes,
caixa entrando, mostra que a gestão está confiante no futuro e, principalmente, que ela está comprometida em devolver valor para o acionista. É isso que faz a mágica da renda composta funcionar nos dividendos. Mas o que é um CAGR bom? 5% é bom? 10? 15? A resposta é depende. Depende do setor. Em setores mais maduros, mais previsíveis, como o de energia elétrica, um CAGR entre 5% e 10% já é excelente. Agora, se a gente vai para um setor de crescimento acelerado, tipo tecnologia, aí a expectativa é outra. Um CAGR de 10% a 15% é o que se espera. Moral da história, contexto é tudo. Ok, vimos os pontos fortes, vimos como analisar, mas e aí? Essa métrica é a prova de balas? A resposta é um sonoro não. E é super importante a gente entender o porquê. Não dá para confiar cegamente nesse número. Aqui estão os pontos de atenção. O mais importante é, nunca jamais use o CAGR sozinho. Por quê? Primeiro, ele só olha o ponto inicial e o final, então ele pode ignorar se a empresa cortou dividendos no meio do caminho. Segundo, ele não diz nada sobre o payout ratio, ou seja, não conta se a empresa está distribuindo 90% do lucro, o que pode não ser sustentável. E talvez o mais crítico, o CAGR olha pelo retrovisor, e como a gente sabe, desempenho passado nunca é garantia de desempenho futuro. Ufa, já vimos o que é o CAGR, como calcular, o que ele sinaliza de bom e onde a gente tem que ter cuidado. Agora, vamos amarrar tudo isso. Como juntar essas peças para tomar uma decisão de investimento mais inteligente? Se tem uma coisa para guardar de toda essa nossa conversa, é esta frase aqui. Dividend yield mostra a renda de hoje. Dividend CAGR mostra o potencial da renda de amanhã. É simples assim. Uma não vive sem a outra. Juntas, elas contam a história completa. E para facilitar a vida da hora da análise, aqui vai um checklist prático. Primeiro, calcule o CAGR para um período mais longo, tipo 5 a 10 anos. Segundo, compare esse CAGR com o dividend yield atual. Veja se a foto e o filme conversam. Terceiro, sempre coloque o número no contexto do setor. E quarto, que é fundamental, não pare por aí. Dê uma olhada em outros fatores, como o payout ratio e o crescimento dos lucros. E para a gente terminar, fica aqui uma provocação para pensar. A carteira de investimentos está só rendendo ou ela está crescendo? Ela está entregando um dinheiro parado hoje ou tem um motor de crescimento que vai fazer essa renda ser cada vez maior no futuro? A resposta para essa pergunta pode de verdade mudar completamente a forma de investir.